Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre intimidade e relacionamento com Deus. Primeiramente, vou começar aqui com uma curiosidade. Você sabia que a palavra adorar significa beijar a face? Adorador, aquele que beija a face. E nós só beijamos a face daquelas pessoas que nós temos intimidade, não é verdade? E nós só permitimos pessoas que nos beijam a face, aquelas pessoas das quais também temos intimidade, temos uma relação de confiança. Eu sei quem elas são e elas sabem quem eu sou. Então, a adoração não é simplesmente uma canção em que você ouviu, que tem uma bela melodia, um belo instrumental, uma bela letra, e ela mexe com seus sentimentos, e aí você entra num êxtase emocional e ali você adora a Deus. Não é isso a adoração. A adoração é intimidade com Deus. É conhecê-lo de perto, é saber como ele pensa e ele também te conhecer de perto. É uma relação próxima. Um exemplo disso, Daniel. Daniel era um cara que conhecia a Deus. Até o próprio Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia diz. E por quê? Porque Davi era um cara perfeito? Não. Ele tinha muitos pecados. Você vê a história dele. No entanto, porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Conhecia-o intimamente. E até o próprio Jó. Se você vê no final do livro de Jó, no final de tudo que ele passou, ele fala e declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. Agora os meus olhos te veem. Então, Jó, durante o processo que ele passou, ele aprendeu a conhecer e ter intimidade com Deus. Como é que anda a sua intimidade com Deus? Você conhece a Deus de forma íntima? Eu quero sugerir a você a ler o livro de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. É uma passagem em que 10 leprosos são curados. Naquela época, meu querido, o leproso, ele tinha, além da doença que ele precisava enfrentar, ele enfrentava uma dificuldade muito séria de relacionamento. Porque o leproso, ele tinha que viver num lugar isolado para não contaminar outras pessoas, que era uma doença contagiosa. E quando ele precisava ir em lugares que tinham pessoas que eram saudáveis, que não tinham a lepra, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem manter a distância deles. Então, era difícil você encontrar alguém que quisesse beijar a face de um leproso, ou quisesse ser beijado por um leproso. Né? Então, olha só o problema que as pessoas que tinham essa doença viviam naquela época. E aí a Bíblia fala nessa passagem que de longe esses leprosos gritavam para Cristo: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, falando para Cristo. E Cristo foi em direção, se aproximou deles e atendeu o clamor deles. Eles clamavam por cura. E aí os 10 foram para suas famílias. Imagina como foi a festa, né? Deles estarem curados. E aí, estou resumindo a história, né? E aí depois desses 10, apenas um voltou. Apenas um. E aí a Bíblia fala que esse se prostrou, agradeceu e adorou a Cristo. E aí Cristo indaga: uai, mas não foram 10 que foram curados? Por que apenas você voltou? E aí Cristo ainda fala para ele: a tua fé te salvou. Esse ele não buscou somente o milagre, ele buscou a Cristo. Ele buscou relação com Cristo. Muitas vezes, meus queridos, nós somos tentados, se nós não tomarmos cuidado, a buscar um milagre e esquecer do Deus dos milagres. Às vezes eu vejo pessoas indo à igreja buscando o milagre do Senhor, mas não buscando o Senhor dos milagres. Querendo a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. E aí, meus queridos, é fácil você manter práticas religiosas. Porque uma relação de crença, e é o que muitos vivem hoje, de acreditar, e a palavra acreditar vem de crédito, significa o quê? Por exemplo, quando você vai ao trabalho, você passa o mês inteiro trabalhando para que no final do mês ou no início do mês seguinte, você tenha o crédito, você tenha algo para receber. Isso é uma relação de crédito. Então, muitas vezes, nós mantemos uma relação de crédito com Cristo, com Deus. Então, eu pratico meus ritos religiosos, entrego meus dízimos, faço tudo direitinho, de acordo com uma cartilha manda, faço as minhas práticas religiosas para no final do mês ou no início do mês seguinte reivindicar, buscar a bênção de Deus. Porque agora eu fiz tudo, aí faço campanha de Daniel, campanha de não sei de quem, campanha de não sei de onde.
E no final Deus vai me abençoar, ou seja, eu estou buscando a bênção de Deus. Mas será que eu estou buscando o Deus da bênção? Eu estou buscando intimidade com Deus? O que você tem buscado? A Bíblia fala que Deus tem buscando sobre a terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, que possamos estar sondando os nossos corações e buscar lá no fundo o real motivo do que nós estamos buscando. Muitas vezes, meu querido, você tem tempo de igreja, né? Que você é cristão e ainda não conhece a Deus intimamente. Porque a sua relação tem sido sempre uma relação de buscar a bênção de Deus. Ah, eu quero que Deus abençoe meu casamento, eu quero que Deus abençoe meu trabalho, ou então eu quero que Deus me dê um bom marido, ou me dê uma boa esposa, eu quero que Deus me dê prosperidade financeira, então eu faço todas essas coisas buscando uma recompensa. Então faço tudo bonitinho para agradar a Deus, para Deus me abençoar. Que possamos buscar o Senhor pelo desejo de conhecê-lo. Porque essa é a diferença entre acreditar e ter fé. O acreditar, como eu falei, é uma relação de crédito. Fé é uma relação de conhecimento. A minha fé não serve para mover a mão de Deus. A minha fé serve para saber como é que a mão de Deus se move. Para que eu possa perceber o mover do Senhor. Então nunca é pensando somente nos meus benefícios, naquilo que eu vou me dar bem, naquilo que eu vou ganhar de vantagens. Mas em relação, se trata de conhecimento, de agradar a Deus. Com o coração, com o falar, com o pensar, com toda a força que em nós. Louvar ao Senhor e alegrar o coração dele com nossas vidas. Que possamos fazer todas essas coisas nesse sentido. De intimidade com Deus. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu quero alegrar o teu coração. Não por motivos egoístas. Não para que Deus me abençoe. É lógico que Deus quer nos abençoar, meu querido. Mas essa palavra, esse vídeo aqui de hoje é estimular você a buscar ao Deus das bênçãos, aos Deus dos milagres, aos Deus das promessas. Porque senão nós vamos buscar somente as promessas, esquece de ter uma relação com Deus. Então busca ao Senhor, se torne um adorador e o adore em espírito e verdade. Agradeço pelo seu tempo e leia lá o texto de Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Deus lhe abençoe.